Se você acha que investir em fundos imobiliários tem que ter muito dinheiro, eu vou te dizer que não. E no vídeo de hoje vou trazer um comparativo entre dois fundos de papel. Calma aí, que eu já vou explicar essa história de fundo de papel. Qual desses dois é o melhor? O comparativo é entre o MXRF e o VGHF. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos para Investir e logo de cara eu já vou dizendo quem é o melhor fundo imobiliário. Na verdade, não existe o melhor, porque isso depende do seu objetivo, do seu grau de tolerância ao risco, depende da sua expectativa de retorno, enfim, tem muito a ver com o seu perfil e o que pode ser bom para uma pessoa pode não ser para outra e vice-versa. Mas é claro que eles têm diferenças entre eles e vamos explorar um pouquinho isso nesse vídeo. Pois bem, vamos direto a alguns indicadores e aí depois a gente fala um pouquinho a respeito de cada um deles. Então vamos lá, MXRF versus VGHF. Falando primeiro sobre patrimônio líquido. VGHF está bem atrás aí do MXRF, né? 2,2 bilhões do MXRF contra 667 milhões do outro. MXRF também é o que tem o maior número de cotistas da Bolsa, na verdade, o maior número de investidores, 740 mil, mais do que muitas cidades do Brasil. Enquanto que o VGHF tem um número também expressivo, 206 mil. Mas, devido a esses grandes números, né, o MXRF tem uma liquidez maior. Movimentou nos últimos 30 dias mais de 5 milhões, 5 milhões e meio. Enquanto o VGHF movimentou um pouco mais de 2 milhões, o que é também, né, gente, um valor bastante considerável. E por que é importante a liquidez? Para que você possa ter facilidade de comprar e vender um fundo na hora que você quiser. Então, quanto mais gente tem mais possibilidade de que ele seja um fundo com liquidez maior. Aliás, você já teve alguma dificuldade para comprar algum fundo imobiliário, talvez, por conta aí da falta de liquidez? Deixa aqui para mim nos comentários. Deixa aqui para mim também, se você prefere o MXRF, o VGHF, se você tem os dois, e por que esse fundo é o melhor para você. Voltando ali, nos últimos 12 meses, o MXRF rendeu um pouco mais de 12%, falando da rentabilidade de dividendos apenas, e o VGHF quase 16% em 12 meses. A gente vai ver já já que o quadro pode mudar aí no próximo ano. E quando a gente fala da valorização da cota, ou a variação da cota em 12 meses, MXRF teve uma valorização aí de quase 8%, enquanto que o VGHF desvalorizou mais de 11%. Falando das operações, as principais operações, o MXRF, 74% da carteira do fundo é composta por CRIs. O que são CRIs? Eles são dívidas imobiliárias. Em vez de investir no imóvel físico e tirar dali o aluguel, ele vai investir em contratos de dívida e receber esse fluxo de pagamento e repassar esse dinheiro para os seus cotistas. Basicamente é isso. Já o VGHF, 68% da carteira é composta desses contratos. Aliás, no MXRF são 60 contratos ou 60 CRIs, enquanto o VGHF tem 34, portanto, bem menos. Quais são os indexadores? Está bem equilibrado entre CDI e IPCA, portanto, eles estão muito equivalentes aí nisso. Mas o MXRF ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, de outros 17. O VGHF tem mais, tem 32. Bom, a gente vê aqui, né, que o PVP, ou seja, o preço sobre valor patrimonial do MXRF é de 1, portanto ele está no preço, e o VGHF está com 99, ou seja, 1% abaixo aí do valor patrimonial. Mas a gente não pode só se basear, né, em um ou outro indicador. Claro, o PVP é importante para saber qual fundo está mais caro ou mais barato. Se eles estiverem em igualdade de condição, eu posso escolher aquele que está mais barato. A gente não pode olhar também só para a rentabilidade, tem que olhar uma série de outros fatores. O rendimento de 12 meses, de repente, pode não ser o mesmo nos próximos 12. Aliás, esse vídeo aqui não é recomendação, né, de compra nem venda, gente. É apenas a minha visão como investidor. Sou um investidor assim como vocês. E, claro, tenho, né, a minha opinião. E eu descobri um site bem bacana, gente, ó, investidor10.com.br. E ele traz, né, informações sobre ações, FIIs, criptomoedas. Então você vai lá na barrinha de busca, né? Digita ali o ativo que você quer. No nosso caso aqui, o MXRF. E aí tem lá, né, as informações dele, a cotação no momento aí, né, um pouco superior a R$10. Mas tem duas coisas que eu mais gostei aqui nesse site. E a primeira delas está aqui, né, a comparação com os índices. Eu vou tirar aquilo que eu não quero, vou comparar o MXRF com o Ibovespa e o IFIX. Então a gente vê aqui em 5 anos ele rendeu muito mais, né? Foi muito melhor, performou muito melhor do que esses dois índices aí.
Mas em 2 anos. Em 2 anos também ele rendeu melhor. E aqui na parte de dividendos, né, a gente pode ver os últimos 5 anos, e aí não dá muita distorção, ou a gente pode ver os últimos 12 meses. E aí o que a gente observa aqui? Que é um fundo que ele não tem grandes variações aí nos dividendos pagos, né? Ele segue ali uma certa linearidade, está sempre ali entre 8 e 10 centavos por cota. Lembrando que os dividendos, né, gente, são isentos de imposto de renda. E o VGHF? Está ali na casa dos R$9, e quando a gente compara ele aqui, bom, não dá para comparar 5 anos porque ele é um fundo recente, começou em março de 2021. Então dá quase 2 anos, e nesse período ele está bem melhor aí do que o Bovespa e também do que o IFIX. Aliás, ele ganha também do MXRF, 17% contra 20%. Mas o VGHF, olha aí, né? Nos últimos 12 meses ele saiu de 16 centavos, né, para 10 centavos de dividendo. Ou seja, o dividendo vem caindo ao longo do tempo. Pode ser que volte? Pode ser que volte, porque renda variável, né, gente? É assim mesmo. Mas aqui, ó, nesse outro site, Funds Explorer, o que a gente vê, né? Que o MXRF ele tem um pouco mais de regularidade. Então, essa parte amarela aqui, ó, representa os últimos 12 meses. Então, e se a gente olha ao longo aí do tempo todo, ele tende, né, a ser regular. No último mês foi 1%, né, o dividend yield. Em 3 meses, quase 3%, quase 6% em 6 meses, o que deu aí os 12%, basicamente 1% por mês. O VGHF, não, ele deu mais de 1% agora, mas teve aí, ó, índices melhores, e aí por isso que dá aí os 15%, quase 16% em 12 meses, porque lá atrás ele fez o resultado. Então o resultado que ele tem hoje, se ele mantiver, ele praticamente vai entregar a mesma rentabilidade do MXRF. Então isso é muito importante a gente observar, né? Não só olhar o resultado passado, mas pensar, se ele mantiver o que tem hoje, como que vai ser no futuro? E quais são os grandes destaques aqui, na minha opinião, desses dois fundos? O MXRF, né, ele ganhou muito dinheiro com as receitas de permuta, né, de permutas financeiras, mas essa estratégia, né, em alguns momentos acaba não trazendo tanto dinheiro para o fundo. E aí o que ele fez? Né? Ele aumentou sua participação em outros fundos imobiliários, que acaba dando uma renda mensal e ajuda a segurar, né, o dividendo a ser entregue para os seus cotistas. E ele investe aí no setor residencial, comercial e também corporativo. O VGHF, o que ele faz? Para garantir a renda, então ele tem lá os CRIs, tem os fundos imobiliários e tem também um pouco de FDIC. E onde é que ele ganha a grana mesmo? Na negociação com ações, isso mesmo, ele investe em ações e também em SPS, Sociedades de Propósito Específico. Então, aqui a gente vê alguns desses ativos no relatório gerencial. São 93 ativos diferentes, né? Se a gente somar tudo, CRI, SPE, as ações, são muitas operações mesmo. E aí estão as ações, né? São elas aí do segmento de shopping centers. E aí nisso o fundo, né, ele pode ganhar na compra e venda de ações, ou seja, ele pode trazer valor aí para o fundo e investir em algumas outras coisas. Na minha opinião, VGHF, por que ele paga mais ou pagou mais do que o MXRF durante algum período? Porque ele traz um pouco mais de risco. O risco traz maior possibilidade de rendimentos, não quer dizer que é garantido, mas se arrisca um pouco mais, você pode ganhar mais. O MXRF, de uns tempos para cá, ele está num padrão aí mais tranquilão, tá mais conservador, mas claro, sempre buscando aumentar, oferir mais ganho para o cotista. Então, depende muito do seu perfil. Se você tem um perfil um pouco mais conservador, talvez o MXRF possa ser melhor para você. Se você não aceita receber menos do que 12% ao ano, o VGHF pode dar essa rentabilidade, mas lembrando que renda variável, né, gente, tudo pode acontecer. De repente pode desandar e também ele ficar abaixo. O importante é a gente estar sempre acompanhando, buscando informações, mas os dois são ótimos fundos imobiliários. Importante que a gente aprenda e não vá só atrás, né, do que as pessoas estão dizendo, porque esse fundo é melhor ou aquele outro. Na minha opinião, poderia ter os dois na carteira. Hoje eu só tenho o MXRF, mas se estivesse começando a carteira hoje, daria para colocar também o VGHF tranquilamente. Aliás, ele é um dos fundos queridinhos aí das minhas amigas Bruna e Fernanda, lá do canal Enfermeiras Invest. Aliás, recentemente saiu um vídeo falando sobre a meta que elas bateram de atingir 100 cotas do VGHF. Eu também tenho a carteira aqui pública, né, do canal, meu burrinho lá na sombra, mas eu estou atualizando ela lá pelo Instagram e também no canal do Telegram. Os links estão aqui na descrição, clica lá e me siga. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima semana.